Sejam bem-vindos, bem-vindas. A nossa proposta de espaço formativo organizado pela direção do centro e a unidade de apoio pedagógico tem nessa noite uma convidada especial, vem de muito longe, do Departamento de Educação Especial do Centro de Educação, a professora Leandra Bauer Poça. Então, professora Leandra Bauer Poça, nossa convidada de honra para discutir um pouco algumas questões que envolvem demandas do Centro de Educação, sinalizadas pelos cursos de graduação e pós-graduação e também os servidores e servidoras. Nós temos uma proposição ao longo desse semestre de estarmos nos encontrando periodicamente e trazendo os nossos colegas, as nossas colegas do Centro de Educação para discutir conosco, que são professores e professoras, pesquisadores e pesquisadoras de longa data, ou não tanto, né? Alguns novos pesquisadores e pesquisadoras, e que têm em suas expertises, em seus resultados de pesquisa, em seus estudos com seus grupos e redes de pesquisa, muitas coisas vão nos dizer. A professora Leandra Bauer Poça, nossa colega do Departamento de Educação Especial, possui graduação em Educação Especial, licenciatura plena pela Universidade Federal de Santa Maria, mestrado em Psicopedagogia pela Universidade de La Havana, mestrado em Educação, Fundamentos da Educação pela Universidade Federal de Santa Maria, bolsista CNPq e doutora em Educação pela UFSM. Realizou estágio pós-doutoral em Políticas Públicas de Educação e Educação Comparada na Universidade de Valência, Espanha. Bolsista CAPES nesse período. Atualmente, é professora associada da Universidade Federal de Santa Maria no EDE e também atuando junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação, Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Gestão Educacional, ao qual atualmente está gestora deste programa. Possui experiência na área da educação, com ênfase nas linhas de pesquisa em políticas públicas em educação, educação especial, produção de sujeitos na contemporaneidade e formação de professores, na perspectiva analítica de inspiração pós-estruturalista. É líder do grupo institucional GEP-UFSM. Então, como nós estamos desenvolvendo, junto com a Unidade de Apoio Pedagógico, o projeto É Preciso Falar Sobre, hoje, então, nós trouxemos a professora Leandra para discutir conosco, algumas questões que envolvem as nossas existências, as nossas resistências e as nossas questões do cotidiano, tanto pessoal quanto profissional. Professora Leandra, seja bem-vinda. Agradecemos de antemão a sua disponibilidade de estar conosco, socializando seus saberes, seus fazeres cotidianos da profissão. Muito obrigada. Vocês me ouvem? Precisa, né? Precisa. Então, tá. Boa noite a todos, todas e todos. É bom estar aqui com vocês, enfim, e poder fazer uma roda de conversa muito mais do que estabelecer uma relação efetiva. Eu sei que é difícil a gente fazer uma roda de conversa com muitas pessoas, tá? Uma roda de conversa é bom de fazer quando a gente tem menos pessoas. Mas mesmo assim, a gente pode conversar também sobre a perspectiva de que conversa
eu estando falando aqui, vocês estão conversando comigo aí, né? Quando a gente está matutando aquilo que alguém fala, a gente também está conversando, né? Da mesma forma, quando a gente lê um livro, a gente conversa com o autor e assim por diante. Aqui também eu vou falar algumas coisas que eu quero conversar com isso. E para isso eu começo a dizer que é muito interessante, muito produtivo e muito importante esse projeto que o Centro nos traz, essa ideia de é preciso falar sobre, né? E daí, nesse sentido, eu digo que mais do que falar, eu acho que conversar a gente precisa, no sentido mesmo do que o La Roça nos ensina, né? De que conversar é essa nossa capacidade de ir falando e ao mesmo tempo também ir produzindo as coisas com as quais a gente se movimenta, as quais a gente lida, as quais a gente realiza nos nossos cotidianos, né, onde a gente está estabelecendo. Então, assim, para mim, conversar não é um problema, porque muitos aqui sabem, já me conhecem, porque converso com vocês nas salas de aula, converso nos corredores, eu converso no grupo de pesquisa, eu converso com os colegas em vários lugares. Inclusive, você sabe que eu gosto, inclusive, de conversar muito, né? Quem me conhece sabe disso. Então, para mim, conversar é uma coisa bem tranquila, assim, e bem interessante. Outra coisa é também conversar sobre a perspectiva das experiências que a gente vem construindo ao longo, né, dessas trajetórias. Aqui não é experiência sobre a perspectiva daquilo que a gente faz, mas daquilo que nos atravessa, daquilo que nos mobiliza, daquilo que nos movimenta, né? Porque geralmente quando a gente fala sobre experiência, a gente vai dizer assim, experiência, eu vivi tantas coisas, eu estabeleci tantas coisas, mas daí a gente conta as coisas que a gente foi fazendo na vida e acha que as coisas que a gente foi fazendo são as experiências em si. E as experiências não são isso, para mim. Tá? As experiências são daquilo que eu fui fazendo ao longo da minha vida, o que me atravessou e que me constitui como aquilo que eu sou hoje. Né? Não só aquilo que eu sou hoje, mas aquilo que eu também vou ser daqui a uns dias, né? E aí por diante. Né? E a outra coisa que esse dia também me coloca como possibilidade é esse lugar de que todo o processo de conversa que a gente se dispõe e aceita o convite, que nem eu aceitei, ele também é um processo de exposição. Ou seja, aonde eu, como pessoa, como professora desse centro, etc., estou me expondo, tá? Me expondo. Mas, ao mesmo tempo, eu estou me exposição. A minha exposição sempre significa, para mim, me colocar diante de determinadas situações, assumindo posições. E ao assumir posições, a gente vai se constituindo como sujeito. Posições várias, professora, colega de vocês, pesquisadora, etc., leitora, e aí por diante. Ou seja, assumo posições. E ao expor, eu sempre assumo, em qualquer lugar que a gente esteja, a gente está assumindo posicionamentos e posições. Então é óbvio que toda vez que eu vou falar aqui sobre alguma coisa, ou algum assunto, algum tema que a gente possa vir trazer, eu estou me expondo. Por quê? Porque eu tenho certeza que vai ter vários aí que vão estar pensando em lugares diferentes daquilo que é o lugar que eu penso, ou daquilo que eu estou pensando, e assim por diante. Então é sempre uma exposição. E assumir uma posição é sempre muito difícil. E você sabe que cada vez mais, no âmbito da sociedade em que a gente vive, a ideia de assumir uma posição é também se expor. E ao se expor, a gente também fica à disposição dos outros fazerem, nessa sociedade que nós estamos, as milhares de capacidades de julgamentos possíveis e indiretos que a gente vai assumir. Então, uma exposição é sempre perigosa. Tá? E eu vou dizer para vocês que, nesse sentido, a gente, ao se expor, também corre riscos. E ao correr riscos, né, a gente também potencializa coisas. Tá?
A gente corre riscos para potencializar coisas. Então, eu venho aqui para mostrar um pouco da minha posição e, ao mesmo tempo, me expor. E, ao mesmo tempo, dizer do quanto é importante diferentes exposições e diferentes posições serem feitas a partir desse momento em que o Centro de Educação, a direção do centro, a Gleice, a UAP, nos proporcionam um projeto que é e que tem como título falar sobre. Bem, para mostrar essa posição, eu sempre digo que ela é recheada de possibilidades de potência. Porque toda vez que eu me exponho, ou coloco a minha posição, eu também abro a possibilidade de as pessoas se posicionarem, ou pelo menos pensarem sobre as posições que ocupam no mundo, sobre os posicionamentos que vão assumindo no mundo. E é justamente isso que define a conversa, que é, ao momento em que eu me exponho, que vocês possam se expor em outros momentos, além desse aqui, e etc., a gente se coloca num processo de conversa. E ao conversar, a gente tem a possibilidade de produção de um comum. A gente geralmente achou que o comum fosse a gente votar e ver o que a maioria quer daquela situação. E, na verdade, isso não é simplesmente aquilo que é comum, uma votação. A maioria mais um, e daí deu a votação e virou o comum. Não, o comum é essa capacidade que a gente tem de um e o outro conversar e encontrarmos, inclusive, um denominador possível para que a gente possa atuar, para que a gente possa se posicionar e se a gente possa construir um mundo comum. Então, quando eu falo sobre isso e a potência de a gente se expor, de a gente se movimentar, e de a gente trocar nesse processo de exposição, a partir da perspectiva daquilo que nos toca, nos movimenta, e tal, eu vou sempre dizer que a produção de algo comum é sempre uma coisa que movimenta e que nos dá a possibilidade de mostrar o perigo de uma história única, de um lugar único, de uma possibilidade única. E essa ideia de mostrar sobre isso, mostrar a potência de uma conversa que tem como possibilidade essas posições múltiplas que a gente vai assumindo, que a gente pode construir um comum, nos mostra o quanto é perigoso a história única, uma verdade única, um movimento único dentro das perspectivas que a gente... E a gente imaginou sempre que essa história única, que esses movimentos únicos poderiam ser chamados de democráticos. E por ser democráticos, a possibilidade, então, de que a gente estaria atingindo a todos. E necessariamente nem sempre. A possibilidade efetiva de a gente poder conversar sobre essa multiplicidade é que faz com que a gente possa, então, garantir potencialmente algo comum. Então, eu venho aqui problematizar com vocês hoje, dentro dessa perspectiva, não uma unicidade de uma produção do comum, de um pensamento único como possibilidade, mas de questionar as histórias únicas. E de questionar as verdades únicas. E de questionar para que a gente possa, pela conversa, construir o comum. Por isso que o título, quando a Marilene me pediu a possibilidade de pensar sobre isso, é Diferenças, Existências e um outro modo de pensar a educação. E aí eu vou dizer para vocês que eu passei a viver essas experiências com algumas relações que eu fui estabelecendo com o âmbito da pesquisa, enfim, que a gente vai falar depois. Por que eu falo diferenças? E boto um S no final. Porque a gente tem que entender que diferença não é sinônimo de diversidade. Diversidade geralmente é aquilo que eu sou diferente da Dani. E sempre a diversidade, ela se dá no âmbito da comparação. Quer dizer, o que um tem que lhe falta no outro e o que um possui
que falta no outro. E a gente vai estabelecendo numa relação de diversidade essas diferenças, essa ideia do que falta num, o que tem no outro, o que sobra num, o que de alguma forma possibilita o outro. Diversidade tem essa característica. Quando a gente vai, então, para um conceito mais filosófico e pensa na ideia de diferença, nós nunca vamos poder imaginar a diferença como algo comparável. Por quê? Porque diferença é a multiplicidade. É a possibilidade não de nós trabalhar sob a perspectiva da falta ou daquilo que não existe no outro, mas pela possibilidade de dizer, é isso, é outra coisa. E isso é em relação ao outro e a nós mesmos. Hoje eu brincava com o pessoal na minha aula, na tarde, que eu ia fazer essa comparação aqui. Eu aprendi com um professor chamado João Gacho, professor de filosofia, meu colega, que morreu inclusive essa semana, foi meu colega numa universidade que eu trabalhava, eu, professora Grazi, professora Sabrina também trabalhou lá nessa universidade. E ele dizia, ele era professor de filosofia, e ele ensinava a gente sobre a perspectiva da diferença da seguinte maneira. Ele pegava uma foto de quando a gente era criança, um ano, e pegava e pedia para a gente levar uma foto de como a gente estava agora. E daí ele perguntava, você é aquela criança ou você é isso que você é agora? E a gente ficava ali filosofando, né? Ah, não sou mais essa criança de um ano. E ele, como que não? E aí a gente foi se percebendo que a gente era o diferente dentro de nós mesmos. Porque a gente é aquela criança e também não é. Então a diferença tem a ver com isso. A multiplicidade, a possibilidade de a gente ser aquela criança, mas também de não ser mais. Mas não deixar de ser. Olha só que louco isso. A gente que foi acostumado no âmbito de um conhecimento moderno de o bom e o ruim, nesse binômio, né? Como é que a gente pode ser e não ser aquela criança? Né? Ou seja, como é que a gente pode ser as duas coisas ao mesmo tempo? E aí a gente vai se entendendo como essa multiplicidade, tá? Como essa possibilidade de produzir existência a partir das multiplicidades. E daí a gente entra nesse outro conceito, existência. O que é a existência? A gente pode dizer assim, eu existo porque eu nasci. Sim, eu existo porque eu nasci. Mas ainda bem que tem uma certa prática discursiva no mundo que me dá existência porque eu nasci. Imagina se nós nascêssemos e não tivéssemos quem dissesse que nós nascêssemos. Aí entra um outro conceito. A ideia de que a existência não é a essência de alguma coisa, mas é pensar aquilo que nos faz existir. E daí a gente começa a se perguntar, o que me faz existir? Quais são as coisas que fazem cada um de nós existir? Tá? E aí, então, eu comecei a pensar nisso que eu quero falar com vocês. O que me faz eu existir? O que eu posso dizer? Eu existo porque, eu existo como, eu existo assim. Né? O que me faz existir? Nesse sentido, eu vou mostrar para vocês um pouquinho como é que eu cheguei a pensar essas loucuras. Essas loucuras que são meio filosóficas e etc. Tá? Em 1995, eu me formava no curso de Educação Especial, aqui da Universidade Federal de Santa Maria, e ingressava num curso de pesquisa, num grupo de pesquisa, da professora Maria Arlete Pereira. Os mais antigos aqui lembram disso. Tá? Em 1995, esse prédio, esse lugar que vocês vivem aqui na universidade, era tudo mato. Não existia tudo isso. Sabe aonde que era o nosso prédio do Centro de Educação naquela época? E nós ocupava 1,5 andar do último prédio do CCR lá. Sabe? Aquele prédio lá no fundo. Então tem o CCR, o último prédio quase naquela rua.
e nós ocupávamos 1,5 andar, certo? E naquele lugar é que a gente tinha tudo. A gente tinha grupo de pesquisa, nós tínhamos o DACI, eu era a coordenação do DACI, tá? E ali nós tínhamos todas as coisas. E tinha um professor que trabalhava junto com a professora Marialete, e que nos acolhiam como movimento estudantil nos grupos de pesquisa, que era o professor Quesada. O Quesada era responsável na universidade pelo germe, pela coisa mais importante da universidade, eu acho que naquela época se constituiu, que era a extensão rural. Tá? E trazer para dentro da universidade os movimentos sem terra, os movimentos todos que tinham no âmbito da sociedade e que estavam naquela efervescência dos anos de 1990, 91, 92, 93, 94. E eu fui apresentada naquele momento para um autor que se chama Baudrillard. Que é? Baudrillard. É um sociólogo, Jean Baudrillard. Ele é um sociólogo francês e filósofo. E eu, lendo os livros dele, adorava filosofia. Até hoje eu não sei por que eu não fiz filosofia, né? Mas assim, depois conhecendo o Carlos eu entendo por quê. Viu, Carlos? Eu li uma frase dele que dizia assim: o eu não é elemento fundamental de qualquer mudança social. Cara, eu vinha apresentando, desde a minha formação lá na educação infantil e etc., dizia: você pode mudar o mundo. Você pode, né? Só depende de você. Minha mãe dizia todos os dias em casa, só depende de você. Tá? E eu chego e leio essa frase. O eu não é elemento fundamental de qualquer mudança social. Bem, isso de alguma forma ia contrário a tudo que o Kant, que eu estudava aqui no que eu estudava lá no Centro de Educação, dizia. Tá? Isso ia também totalmente ao contrário de qualquer perspectiva cartesiana, por exemplo, Descartes, etc., que dizia que penso, logo existo. Né? Se eu penso, logo o eu é fundamental. Né? Qualquer discussão de Rousseau também na área da educação. Por quê? Porque Rousseau é a centralidade do indivíduo, né? Civilizado, que passa pelo processo da educação. Bem, e também era contrária a muitos educadores brasileiros que nós tínhamos como Bíblia. Tá? Ou pelo menos as interpretações que nós tínhamos deles. Bem, dentro dessa perspectiva, que era, bem, se o eu não é fundamental, eu preciso perseguir alguma coisa. Foi aí que eu fui apresentada para outros autores, para pensar que se o eu não é fundamental, não é porque eu não sou importante, entende? Não é porque eu não sou importante, mas é porque o meu eu foi formado num regime de verdade com determinadas características que me impedem de ver outras verdades e outras características. Então, significa, o eu, dentro de determinadas características, de determinados conjuntos de saberes, tá? Ele não vai fazer diferença nenhuma se eu quiser fazer alguma coisa no mundo. O que então eu vou precisar pensar sobre isso? Tá? Daí foi a ideia, tá? De que saber que me constitui como pessoa é um conjunto de enunciados, é um conjunto de discursos que num regime de verdade me dá a existência que eu tenho. Entende isso? Então, é óbvio que o eu é sempre uma ficção, de certa forma, inventada a partir de determinados regimes de verdade. Vamos pensar, que regimes de verdade nós estamos falando?
regime de verdade de gênero. Eu só sou criado, o meu eu só é mulher e está sentada com as pernas cruzadinhas, assim, porque de alguma forma, esse regime de verdade, que não iniciou comigo, não é eu sozinha, me faz ou me produziu a ser esse eu que eu sou. Para mim questionar qualquer lugar de gênero que eu ocupo, eu não posso fazê-lo sozinha. Eu preciso questionar a rede de saberes com as quais me constituiu isso, aquilo que eu sou. Da mesma forma, outras verdades, conjunto de características que são tomadas por verdade. Nacionalidade. Nacionalidade é outro regime de verdade que me constitui, como base para me dizer também daquilo que eu sou. Tanto é que quando a gente sai fora do Brasil, a gente diz assim, não, tu é brasileiro. A gente não diz que é outra coisa. Por quê? Porque isso me constitui. Da mesma forma, a raça. Produtividade é um modelo que tem determinadas características de produtividade, que é de nós aqui que consegue olhar no espelho e não se sentir extremamente frustrado num domingo que ficou o dia inteiro deitado. E daí olha no espelho e diz assim, não fiz nada hoje. Por quê? Porque nós somos constituídos como um eu produtivo que tem que dar conta de determinadas coisas, de determinados movimentos, etc. E eu não sou eu sou esse regime de verdade, de produtividade com a qual eu fui produzido, como sujeito, como eu. Trabalho. Vamos pensar nós daqui da educação especial, da pedagogia, a peiotização das crianças, Aquele modelo, e assim por diante. Então significa que o eu realmente não é um elemento fundamental da mudança social. Então o que seria um elemento fundamental da mudança social? É um eu que questiona esses regimes de verdade. É um eu que questiona durante todo o tempo qual é a produtividade, quais são as relações de gênero que nós queremos viver nessa sociedade, quais são as relações de modos de ver a criança que a gente quer nessa sociedade. Ou seja, produzindo pela conversa esse comum. Aí a gente começa a se perguntar. O eu é uma criação de um regime de verdade. Vocês viram como é que nós estamos criando as crianças, E assim por diante. A gente precisa pensar que a educação, então, se não muda um eu, ou se não produz um eu que faça a mudança social, ela precisa ser desnaturalizada nos regimes de verdade em que ela faz ser constituída. E aí, então, a gente pergunta, não é o eu o elemento fundamental da mudança social. Mas a gente pode dizer que a mudança fundamental para a mudança social seriam as diferenças, que fazem questionar os regimes da verdade e que vão produzir outras existências. Então significa que qual que é o papel da educação? O papel da educação, ou pensar a educação de outros modos, seria efetivamente colocar em xeque os regimes de verdade nos quais os eus estão sendo produzidos. E aí eu vou para alguns exemplos. Sexta-feira eu formei minha segunda doutora, junto com o professor Joacir, que foi co-orientador. Está lá, doutor. Ela fez uma pesquisa que é muito interessante. Ela foi para as atas escolares. Nas atas escolares, existiam durante todo o tempo das atas escolares uma mesma regime de verdade sobre e que descreve alunos com problemas de aprendizagem, com não aprendentes, dificuldades de disciplinamento na escola, etc, etc. Atas que nós estamos acostumadíssimos a ver e já produzimos. Quem já foi da escola já produziu também.
concentra, mas parece ser bem inteligente. O aluno não copia, não isso, não aquilo, mas ele se dá bem com os colegas. Ele é muito respeitador, mas não aprende. E assim vai as matas, né? A ideia da multiplicidade, né? Não é de multiplicidade, é de diversidade, né? Porque não é diferença isso, né? E a Tainá olha para essas coisas e diz assim: cara, que outro tipo de modo de enxergar esse sujeito nós teríamos nessas mesmas atas escolares? E aí ela olha para isso e diz o seguinte: esse corpo, esse sujeito estudante que está aqui na escola, que está durante todo o tempo me incomodando, ele está dizendo alguma coisa. Ele está produzindo, de alguma forma, algum tipo de resistência àquilo que nós estamos apresentando para ele, durante todo o tempo. E a Tainá, em vez de olhar ele como um corpo problema, ela olha ele como um corpo resistência na escola. Que diz, porque resiste a essas normas escolares, a esses modelos da escola, ela diz o seguinte: esse corpo não pode mais ser taxado simplesmente rotulado como não aprendente. Ele pode ser olhado como um corpo resistência. Aí entra aquilo que nós estávamos dizendo. A educação é aquilo que a gente faz não por uma autopercepção, né? Ou por uma interpretação que vem se reproduzindo. E nem com o significado que chegamos das coisas pela formação, investigação. Ou seja, educação é quando nós somos capazes de, pelas diferenças, pelas relações que nós estabelecemos com essas diferenças, nós somos capazes de perceber que algumas coisas que achamos importantes e que estamos reproduzindo, efetivamente elas não garantem qualquer mudança social, porque nós estamos fazendo o mesmo. Nós estamos reproduzindo o mesmo. Nós vamos ter que mudar o nosso regime de verdade para poder entender algum tipo de mudança educacional. Aí, então, a gente começa a se pensar que outras verdades nós podemos produzir para essa escola, que outras verdades nós podemos produzir para a educação. Por quê? Porque não tem a ver com a mudança do eu. O eu não vai produzir uma mudança fundamental. Mas, o que pode produzir uma mudança fundamental? É os regimes de verdade que me constituem como professor. É os regimes de verdade que me constituem como eu. É outros regimes de verdade que me constituem, quando eu coloco à prova esses regimes. Bem, dentro dessa perspectiva, né, que eu venho trazendo para vocês, porque eu tenho estudado, né, desde 1996, como vocês veem, é que esse conjunto de verdades que assumimos nos constituir, eles não nos obrigam a nada, porque nós escolhemos assumi-los também. Entende? Ninguém bota aí um livro desses na nossa cabeça e diz assim, bate lá e ele entra para dentro, né? Ninguém faz isso. As questões de gênero, tudo aquilo que nós somos, ninguém nos obriga. Mas a gente vai se subjetivando a isso, ou seja, nós vamos entrando nessa sem se dar por conta de que nós entramos. Ou sem se dar por conta que nós constituímos o nosso eu nessa lógica, nesse regime de verdade. Então, o que a gente precisaria pensar nisso? É como eu fico me perguntando. É como eu posso me perguntar. Como eu posso pensar sobre a possibilidade de imaginar o seguinte, em algum momento: o que eu faço com as coisas que fazem comigo? O que eu faço com as coisas que eu já aprendi como regime de verdade? Desnaturalizando isso, desnaturalizando, pensando sobre outro aspecto. Desnaturalizando no sentido de que elas não existem aí que nem árvore existe ali fora. As coisas que nós pensamos sobre a nossa vida, sobre como nos constituímos e etc., elas não são coisas que estão desde sempre aí. Elas foram inventadas. E se elas foram inventadas, eu posso inventar outras.
eu posso me relacionar na conversa para inventar outras. Bem, enfim, e aí entra o princípio básico do que eu venho estudando daí nesse momento. Hoje eu lia esta frase para os meus alunos da tarde, porque daí isso já é 2004, 2005, é quando eu aprendi sobre isso e trazer, não só para a minha vida profissional, para a educação, mas trazer para a minha vida enquanto existência, esse outro lugar para pensar coisas. E, inclusive, criticando a mim mesmo sobre as formas do que eu penso sobre as coisas e sobre mim mesmo. Que é um dos princípios a serem utilizados dentro dessa filosofia de uma existência, ou das existências possíveis, que me veio a partir de um autor que para mim é muito caro, que se chama Michel Foucault. Ele diz o seguinte: princípios para nós utilizarmos para pensarmos de outros modos, para desnaturalizar as coisas, para pensar as coisas como diferença e como multiplicidade, como possibilidade de existência. A recusa de aceitar como obras as coisas que nos são propostas. Desculpa. A recusa de aceitar como óbvias as coisas que nos são propostas. Então é isso. Primeira coisa, é recusar aquilo que nos colocam como óbvio. É tipo, e eu dizia, contava hoje para o pessoal, né? E conto várias vezes isso, quem me conhece há mais tempo sabe. Quando eu fui comprar minha primeira máquina de lavar roupa, tá? A minha mãe dizia, compra, eu vou ter que fazer propaganda agora, né? Compra Brastemp porque dura a vida toda. Não é? E aí, é tipo assim, eu não tinha dinheiro para comprar uma Brastemp na época, eu estava iniciando minha vida profissional. Então, espere, a recusa de aceitar como óbvias as coisas que nos são propostas. Eu olhava para essa coisa do óbvio também, tá? Vou contar uma outra historinha para vocês. Foi um dia, estava fazendo mestrado, e eu entro na minha casa, na sala de estar. Vocês sabem que sala de estar de casa do interior é só para bonito, né? Porque todo mundo entra pela cozinha, tá? Pela área do fundo. Mas a sala de estar, e fazem fechadinho, um sofá com aquele crochêzinho em cima. Vocês conhecem essas histórias, né? De casa inteira. E eu morava numa casa inteira. E quando eu cheguei, entrei dentro da minha casa, porque aquele dia, não sei o que tinha acontecido com a porta lá, mochila nas costas, vindo de Santa Maria na época, né? Para visitar, porque na verdade ir para casa. A gente dizia, né? Ir para casa. Eu não tenho mais essa casa. Porque quando meu pai faleceu, minha mãe vendeu a casa, eu não tenho mais casa. Não tem mais lugar. Outro problema terapêutico que tive que tratar, inclusive. Mas assim, o que eu quero mostrar para vocês é que quando eu entrei na casa, na sala, eu vi num armarinho, assim, 3 quadros de formatura. O meu, o da minha irmã e o do meu irmão. Tá? Meu irmão, naquela época, não era nem formatura de ensino, era ensino médio, mas já tinha até quadro de formatura. Né? E eu entrei dentro da sala e me veio uma coisa, porque como eu estava estudando sobre formação universitária, com a Margarete, etc., né, me veio na cabeça a seguinte coisa: por que esses quadros de formatura estão na sala de estar e não estão onde os pessoal mais entram aqui em casa, né? Então, por quê? Porque era pela sala de entrada que entravam as pessoas mais importantes da casa, aquelas, né, que tinham mais status na casa. E é para essas que a gente tem que mostrar que tem filho formado. As outras eu já sabia, não precisava. Né? Ou seja, o valor desse óbvio, né, e o quanto representava, quanto vai dar uma representação no âmbito da sociedade, da importância de ter 3 filhos, os primeiros 3 formados e assim por diante, com os quadros de formatura. Tá? O significado disso, que para o meu pai era natural, para minha mãe é natural, para nós
possibilidade de acesso na universidade e no ensino superior, quando a gente fala de famílias que não tinham a possibilidade de entrar na universidade. Então, quando o Foucault nos propõe a recusa de aceitar como óbvia as coisas que nos são prontas, né? O Foucault nos permite isso. É olhar para aquilo que é óbvio, que parece natural, todos os jovens na universidade, né? Aquelas coisas que a gente cria, educação para todos, aprendizagem ao longo da vida, né? Por que a aprendizagem não é ensino, né? A gente começa a se perguntar, quer dizer, é tentar desnaturalizar aquilo que é óbvio, ou seja, recusar o óbvio. A Tainá recusou o óbvio. Tá? Eu tenho outra pesquisa aqui, a gurizada, né? Estão recusando o óbvio. Ou seja, como é que eu mudo a escola? É quando eu coloco em xeque o óbvio. Aquilo que para nós sempre foi assim. Tem umas coisas que eu já tenho desnaturalizado quando eu vou para a escola. As pessoas dizem assim, já fiz de tudo. Cara, então tu já virou Deus. Né? Já tá, né? Essas coisas, ou seja, desnaturalizar o outro. A segundo princípio que o Foucault nos coloca, a necessidade de analisar e de saber, uma vez por todas, que nada podemos fazer sem reflexão e sem entendimento. Ou seja, se a gente não tiver a capacidade de colocar em reflexão e colocar na conversa, na perspectiva do entendimento, é impossível a gente fazer alguma coisa. Então assim, ó, essa mania que muitos de nós têm de achar culpados, essa mania que muitos de nós temos de ficar botando o dedo na cara do outro, né? E de tentar fazer, de gritar e fazer, etc. De que adianta? E aí a gente se pergunta, que tipo de entendimento se chega para se fazer alguma coisa? Nenhum. Sem entendimento não se faz nada. Sem reflexão não se faz nada. Não se produz nada novo. Então é necessário que a gente tenha isso em mente. Para Foucault, tá? Para mim, cada um aqui inventa seus princípios também. O outro princípio que o Foucault vai apresentar para nós é procurar em nossas reflexões aquelas coisas que nunca foram pensadas ou imaginadas. Ou seja, lá nas escolas que a Tainá foi fazer e recolher as atas, pensar num corpo resistência nunca tinha sido pensado e imaginado antes. Entende isso? Na pesquisa da Marília, pensar que toda vez que a gente diz das pessoas vulneráveis que a gente está fazendo um apagamento das desigualdades, nunca tinha sido expressamente pensado sobre isso. Porque a gente bota num conjunto total, num conjunto grande, né? Tudo é vulnerável. Mas o que torna cada um vulnerável? As desigualdades. Quais são elas? De que jeito? Como se constrói? Como se produz? Etc. Se produzem de modos diferentes, inclusive, na nossa sociedade. O que eu quero mostrar, pensar aquelas coisas que nunca foram pensadas, né? Com os outros, como as coisas. Pesquisa da Tassi, lá, está fazendo pesquisa lá na sala de aula dela. É como eu, como professora, me constituo com as crianças. E não só a perspectiva que a gente fica sempre pensando na formação continuada, com formação continuada. Para quê? Se a gente tem parceiro lá, que é as crianças que estão lá com a gente na escola. E aí a gente começa a pensar outras possibilidades. Não estou dizendo que formação continuada não é importante, mas a gente começa a inventar outras coisas. A mesma coisa na nossa vida.
A gente se irrita com as pessoas constantemente. Eu sou uma pessoa extremamente irritada. Todo aqui, quem me conhece mais, convive mais comigo, sabe. A gente se irrita, a gente pode estar equivocado nos processos de interpretação, a gente pode pensar coisas que não são as coisas que o outro pensou. Se eu não tenho a capacidade de pensar e imaginar como este outro, como é que eu resolvo as situações do mundo? Nós vamos viver sempre em guerra se nós não fizermos isso. E aí entra a grande capacidade da educação. Essa capacidade de entendimento de que diferença não é a falta que o outro tem. É que esse outro ainda não teve a possibilidade de pensar como eu estou pensando. Ou que esse outro tem um outro lugar de pensar o que eu estou pensando, o que ele está pensando, que eu ainda não acessei, que eu ainda não pude viver, que eu ainda não pude experimentar e que efetivamente pode me ajudar. Por isso que num centro de educação como o nosso, mais do que nós estabelecermos uma loucura, uma guerra, a gente pode estabelecer sim conflitos. Conflitos são importantes, tensões são importantes, mas efetivamente a gente tem que aprender. Se um eu não é um elemento fundamental para uma mudança social, também não é a acusação do eu que vai ser. Entende? Por quê? Porque isso pressupõe conversa. Pressupõe que a gente chegue a um entendimento. Que a gente possa inventar e pensar e imaginar em lugares diferentes. Por isso que para mim esses 3 princípios que o Foucault me manda para a filosofia, e etc., se tornaram para mim, no âmbito da discussão sobre diferença, e não que se tornaram e agora eu sou expert nisso. Não, eu me policio todos os dias para isso. Essa é a grande questão. Eles se transformaram na perspectiva de pensar a diferença como essa multiplicidade e a produção das existências também com esse S maiúsculo, com esse S no final, sob a perspectiva de que eu tento, durante a minha vida toda, recusar aquilo que é óbvio, refletir, chegar ao entendimento com o outro e efetivamente tentar imaginar as coisas não no lugar que eu já sei, mas no lugar que o outro, quem sabe, possa me ensinar. E eu acho que essa é a grande sacada que a gente pode dar num centro de educação, e era sobre isso que eu queria falar com vocês e só. E agora eu descer. Fica aí. Mas era só 40 minutos. Ela estava preocupada que a gente fosse dormir ou se abandonar ela aqui. Então, acho que a gente pode abrir para... Vocês depois escrevam, O dia que a Leandra falou, me fale, não é preciso falar sobre o auditório, tinha bastante gente. Viu? Além do pé do chuchu. Vamos abrir, então, espaço para o diálogo, que é a proposta da professora Leandra. Conversar sobre essas questões tão importantes, de sairmos da nossa zona de conforto, das nossas preconcepções sociais e ressignificarmos o nosso cotidiano, os nossos conceitos, as nossas práticas. Quem gostaria de fazer alguma contribuição, questionamento? O Carlos. O filósofo? Vai ajudar, professor. Tainá gostaria de fazer um comentário a respeito da pesquisa. Foi citada tanto. Eu acho que eles estão ressignificando, né? Sempre que eu disse, a
conversa pode ser com o outro, mas pode ser conosco mesmo. Então, João, eu vou te passar o microfone. Boa noite, sou o professor Joacir, para quem não me conhece. Leandra citou a pesquisa da Tainá, tem como título Corpos de Resistência, e uma coisa que me marcou na defesa da Tainá foi pensar sobre o professor que é um corpo de resistência. E aí eu não sei como que isso toca em ti, como que tu pensa isso. O professor também se constitui, a professora, como um corpo de resistência. Porque a gente está diante de vários professores aqui. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Tá. Então vamos nos preparando para a próxima enquanto a professora responde. Mas também não precisa fazer muitas perguntas. Eu disse, né, que a pesquisa da Tainá foi uma pesquisa orientada por mim e pelo professor Joacir, e eu acho que ela faz um movimento nos nossos grupos de pesquisa, porque a gente tem trabalhado muito junto, né? O Rizoma e o JEP, junto com o grupo AN, que é do professor Marcelo. E aí a gente tem, vocês veem que essa trupe aí, ó, são os meus, junto do Joacir, com todos. A gente diz da gente, sabe? Porque é meio da gente, né, João? E uma das coisas que eu acho que isso tem tudo a ver, porque assim, a pesquisa da Tainá me ajudou como professora, e eu acho que vai ajudar também os professores da escola a se posicionarem num lugar que é esse lugar, de um certo lugar imaginativo também, que é esse outro lugar. Tá? E aí eu vou dizer que eu vinha durante muito tempo, no nosso departamento a Dani sabe, a Nara Joyce está aí também sabe e tal, a gente vem se questionando como é que a gente tira o lugar da pessoa com deficiência, ou da criança, do aluno com deficiência da escola, desse lugar da falta para algum outro lugar. Né? E a gente sempre vive falando isso. Daí vai botar na potencialidade. É como se a gente, com potencialidade, também não fosse comparável, né? Também é. Daí a gente vai dizer, ele não sabe ler e escrever, mas tem potencialidades para o desenho, para isso, para aquilo. Continua a falta ali, não adianta, não tem como. Tá? E quando a Tainá me traz essa proposta, enfim, e o grupo tem muita responsabilidade nisso, o grupo todo, né? Porque a gente discute as pesquisas e os conceitos, enfim. Ela me diz assim, ela diz para mim, professora, olha, no momento em que tu é capaz, né? Que a gente é capaz de encontrar esse outro lugar para pensar sobre isso, isso também é uma resistência. É uma resistência para como as coisas estão acontecendo lá na escola, como as coisas estão acontecendo no modo em que a gente olha para os alunos, como a coisa está... as coisas, quando a gente olha até para os nossos filhos, para os netos, a Marilene, etc. Por quê? Porque isso tem a ver com essas questões. Tem a ver com esse questionamento que a gente faz com a gente mesmo. Esses dias eu estava numa aula do curso da quinta-feira passada, da graduação da Educação Especial de URM, e eu trabalho uma disciplina chamada Pesquisa e Investigação em Educação Especial. E aí, uma das coisas que a gente discutia era sobre a questão do capacitismo. E daí a gente dizia assim, a gente é capacitista, não é capacitista? E as gurias, sim, somos capacitistas. Quando a gente fala esses jargões que a gente fala, né? Não tenho perna para isso. Quantas vezes a gente diz essas coisas? E a gente, né, tá sempre dizendo essas coisas. E a gente diz assim, a gente não é capaz. Eu disse, tá, legal, mas essas são frases populares que se utiliza de um modo geral. Mas eu quero fazer uma pergunta um pouco mais densa para vocês. É assim, vocês acabaram de limpar uma casa. Tá tudo que é um brinco, tá? E vocês oferecem um Nescau para uma criança de 2 anos num copinho plástico.
E a criança de 2 anos vai, ao mesmo tempo, brincar com esse copo de plástico, derrama no meio da sala. O que a gente diz para essa criança de 2 anos? Por quê? Está sujando a casa, não tem mão para segurar esse copo. É isso que nós estamos falando. É o que a gente espera a partir das expectativas de adulto que nós temos de uma criança de 2 anos. Essa é a discussão sobre capacitismo. Tá? O que eu digo, acabei de falar isso com a Tassi, que chegou aqui me contando uma história. O que a gente faz com uma criança de 2 anos e meio, lá na educação infantil, está mordendo? Vamos chamar o pai e a mãe para falar para o pai e a mãe que a criança está mordendo na escola. Esses são os resultados que a gente faz. Então, quando a gente começa a se dar por conta disso, é qual o entendimento que uma criança de 2 anos tem constituído para entender que morder, que tatatã, e que papapá, ou uma criança de 2 anos para segurar um copo de Nescau, que pode acontecer um acidente, que a gente pode quebrar um copo por acidente, pode derrubar café na sala de aula por acidente, né, Rafael? É isso, entende? Mas a gente tem um lugar em que a gente foi absorvido como, sabe, foi capturado como sujeito, que é nós, é o modo em que nós estamos estabelecendo. E a nossa resistência, para mim, efetivamente, ela está no momento em que essas coisas estão acontecendo e eu estou questionando a mim mesma. E eu que estou movimentando, entendeu? As minhas verdades mesmo, sabe? As minhas verdades para dizer de onde é que eu tirei isso, como é que eu cheguei a ser o que eu sou, como é que eu tomei essa posição, como é que eu falo assim com meu filho de 2 anos, como é que eu... E aí por diante. Como é que eu falo assim com a minha colega de trabalho? Como é que eu chego a acusar, uma pessoa que está perto de mim, sem saber qual é a intenção dela diante dessa situação? Então a gente começa a se questionar. Eu acho que o nosso corpo resistência está nisso, está em desnaturalizar. Sabe? Desnaturalizar esse nosso lugar de constituição como mais verdadeiro, mais incrível, mais legal. É um conceito que aqui, é um conceito que nós já trabalhamos muito nos grupos, que é o conceito cunhado pelo Alfredo, a partir da ideia de crítica sobre crítica, que ele chama de hipercrítica. Porque a gente sempre fez a crítica ao pensamento outro. E a hipercrítica é pensar, fazer a crítica àquilo que você mesmo está pensando, aquilo que você mesmo está produzindo, aquilo que você mesmo está se constituindo, aquilo que nós, o nosso grupo, está se constituindo. Então, é a hipercrítica, a capacidade de colocar a crítica sobre nós mesmos. Aí eu acho que aí está o grande elemento de resistência, é assumir esse lugar no mundo, sabe? Assumir esse lugar no mundo e pensar. E que não é fácil, porque nós aprendemos e fomos constituídos entre o certo e o errado, né? E assim por diante. A Eva e o Raul foram nossos alunos no ano passado, né? No semestre passado, meu e o Joacir, né? O quanto é difícil entender que... Lá tem outra também que foi. O quanto é difícil a gente entender que esse processo de problematização sobre nós mesmos, ele não é um processo para nos culpabilizar, mas para nos constituir, para a gente ser aquilo que a gente pode ser hoje em relação àquilo que a gente foi ontem, e assim por diante. É isso. Eu acho que é por aí. E eu estou nesse processo de me ensinar a mim mesmo, sabe? Para poder dar conta dessas coisas. Eu não queria responder. Quem mais gostaria de contribuir neste momento? Eu respondo bem. Assim, como é que pode ser feito esse processo de quebra dessa vizinhança, assim, da gente estar sempre capacitando,
está sempre usando a capacidade dos outros de diferença. Essa indiferença que tem nesse processo de capacitação. Vamos ver se eu entendi. Tem o mesmo estudioso que eu estava falando para vocês, que é o Michel Foucault, ele vai nos mostrar uma coisa, que essa constituição de nós mesmos, ela se dá por alguns conjuntos de verdade que a gente foi produzindo ao longo do mundo. Um deles é a culpabilização e o outro é a confissão. Tá? Quem de vocês não chega na frente do espelho, olha só, quase caiu. Não chega na frente do espelho, se olha assim, e começa, por que eu comi aquele doce? Por que eu fiz E a gente ainda se culpabiliza. Tá? A gente também vive se justificando, né? Eu fiz isso. A gente tem um medo de dizer assim, não, errei mesmo, errei isso, deu uma bola. Entende? Não, mas é que eu fiz isso, tu tem que ver, né? Por causa disso, eu me equivoquei. Eu errei mesmo. A gente tem um medo de dizer que errou, a gente tem um medo. E a gente passa, de alguma forma, também para as crianças, né? As crianças, elas vêm com os caderninhos, elas entraram na escola, elas nunca tinham vivido aquilo e elas vêm com o caderno e dizem, professora, tá certo? E a gente fica pensando, da onde que as crianças tiraram isso se elas nunca tinham vivido isso antes na escola, né? Vocês já viram as crianças quando chegam na escola e elas dizem assim, vamos para a fila. Eu era professora do ensino fundamental, as primeiras vezes que as crianças iam para a escola, já queriam fazer fila, porque elas iam com os pais e com as mães, e as mães já diziam, tem que fazer fila. Então elas já iam sem nunca ter feito fila. Olhem só como esse lugar do eu formatado, etc., ele é um elemento cultural em que nós somos capturados, entende? Nós somos capturados para confessar, para se culpabilizar, antigamente a gente se confessava com o padre, hoje não precisa mais do padre, pode ser um amigo, pode ser a gente mesmo, pode ser um espelho, e assim por diante. Então, eu acho que tem a ver com isso, sabe, Raul? A gente imaginar que a gente tem que saber de onde que vem essas coisas. De onde que faz com que a gente atue dessa maneira e não de outras maneiras. Porque isso está tão forte na gente que a gente naturalizou. Tá igual, é assim. É assim. Então, a gente se questionar, a gente pensar sobre isso, sabe? Pensar. É a grande pergunta. Acho que a pergunta mais ética que a gente pode fazer é como eu cheguei a ser aquilo que eu sou hoje? O que fez eu ser aquilo que eu sou hoje, sabe? O que me movimenta? Que valores foram esses? Que conceitos foram esses, etc. Você sabe que a coisa mais difícil que tem no mundo é a gente abrir mão de algumas coisas que a gente emocionalmente também é preso, né? O Tassiano aí é psicólogo, Marília pode nos ajudar. A gente está preso nessas coisas. Questionar sobre essas coisas é o caminho, entende? Por isso que eu digo que a gente tem que ter menos respostas, às vezes, e mais problemas para pensar sobre a gente mesmo, sobre como a gente se relaciona com o mundo e assim por diante. Até porque, nesse momento em que eu me problematizo a mim mesmo, eu também me abro mais para conversar com o outro. Porque daí eu não vou levar uma verdade para o outro, eu vou levar questões para o outro, para pensar com ele, para movimentar com ele. Tá? Eu acho que é por aí, assim, dentro dessas questões. Pablo também é psicólogo. Eu acho que nesse quesito de sempre pensar sobre si, estar sempre se refletindo, para mim o maior problema é a constância, porque assim, entendo que a gente aprende com repetição, né? Mais se faz uma coisa, melhor você fica naquilo. Então, normalmente você passa por uma situação de vida onde você foi obrigado a pensar e refletir sobre o que você fez e a atitude que tomou. Ok, só que às vezes a vida está tão atarefada, tão cheia de coisas, que foi um momento pontual que aconteceu um dia, eu refleti sobre isso, eu pensei, mas não mantive uma constância. Então, no dia seguinte eu já não fiz isso. Então,
tecnicamente o meu eu vou acabar esquecendo, que eu acabei pensando e me questionando ontem. Então, eu acho que essa é a maior dificuldade, é manter essa constância, de estar sempre refletindo sobre quem eu sou hoje, o que eu fiz hoje, o que eu posso fazer para me tornar esse eu, e me questionar mais sobre quem eu sou, quem me levou até ali. Então, penso que essa é a maior dificuldade, é manter esse trabalho constante. Sim. Mas sabe que eu vou entrar também na mesma vibe. Eu penso que não é buscar constância. Eu já trabalhei muito na minha vida em termos de comportamento mesmo, social e profissional, nessa lógica de ser constante. Não. Acho que isso que a Leandra está colocando, de desnaturalizar as coisas e de desconstruir constantemente conceitos, concepções e práticas que já vêm pré-estabelecidas, acho que nos desacomodam e nos tornam cada vez mais aprendentes de outros modos de pensar, de fazer as coisas. Tá? Essa semana passada, eu estava contando ali para o João assim, disse, olha, quando tu falou agora há pouco a respeito das aprendizagens, enfim, e daquilo que vamos nos tornando, eu estava brincando com meu neto, né? Brincando e conversando com ele, fazendo algumas coisas, e meu filho diz assim, bah, mãe, eu não conhecia essa tua faceta. E eu disse para ele, nem eu conhecia. Com o tempo, a gente vai se conhecendo de outras formas. Mas, claro, eu estou resumindo esse processo que eu vivi com ele, né? E isso é muito interessante, tá? Quando a gente, de fato, se coloca na condição de aprendente da vida. A gente não é a passeio, como se diz, né? E não é uma perspectiva de ser humilde, de não ser humilde, de aceitar, de não aceitar. É de reflexionar mesmo, que é o que a Leandra estava colocando. A crítica, pela crítica, ela é vazia. O Alfredo diz isso. Com outras palavras, ele diz isso. Ela é vazia, né? E eu acho que é interessante isso, Leandra, né? Falar um pouco das nossas inexistências também. Ter consciência delas. E está tudo bem. E está tudo bem ser inexistente também. Uma coisa que eu acho que, assim, essa coisa da crítica vazia. Por que ela se torna vazia? Eu vou dar um exemplo para vocês, que é uma coisa que me irrita, depois vou voltar noutra questão. Eu acho que não tem constância, mas de alguma forma tem constância. É ao mesmo tempo. Que é a ideia, nossas pesquisas em educação. Vou dar um exemplo. Não só as pesquisas em educação, mas os textos que os alunos da graduação aqui leem constantemente nas nossas aulas. Lá no final do texto diz assim, a escola deve ser... Que conversa tem esse deve ser? Nenhuma. Por quê? Porque a gente sai de um lugar onde não deve ser para um lugar que deve ser, como se essa receita do deve ser servisse para todos os lugares existentes do mundo. Entende? A crítica, as teorias críticas em educação de modo geral, elas colocam nesse lugar. A gente sai do tradicional para ir para tal lugar. Como se esse lugar fosse novamente a desvelar da caverna, né? Aquela coisa maravilhosa. Então, está aqui. É uma outra essência, entende? Que não é construída, não é conversada, não é produzida pelos sujeitos que estão envolvidos nos processos, pelas pessoas que têm que mudar os seus modos, seus regimes de verdades desse processo. E aí eu quero dar um exemplo para vocês. Você é um amigo que faz pesquisa na área de direito e educação. Foi técnico administrativo aqui na universidade, nosso amigo Valmor. Tá? E o Valmor vem discutindo com um grupo de trabalho dele lá, e assim, eu conversei com ele muito rapidamente sobre isso, mas vou dar só um exemplo para vocês rápido assim. Eles têm atuado, o grupo de direito e educação, mais o pessoal da psicologia, etc., com homens que estão em regime
regime penal cometeram crime, tá? Por baterem em mulheres. Tá? Então, assim, são homens, né? Etc. E o que a gente percebe? O que a gente faz com isso? Bem, a gente sabe que tem um monte de homem que bate em mulher. Certo? O que a gente faz com isso? Tá? Eles começaram de forma... o óbvio seria, prende e joga a chave fora. Quase que é isso, né? Prende e joga fora a chave fora. Mas aí eles começaram a intervir nisso. Ou seja, como esses homens chegaram a ser os homens que são batendo em mulheres. Quando eles começam, não estou dizendo que isso não seja crime, entende? Continua sendo crime. Não estamos questionando sobre isso. Mas quando eles começaram a se perceber que a vida que constituiu esse cara que bate em mulheres hoje, e tu vai ver essa rede de sofrimento que também foi essa vida, tu começa a perceber que tem alguma coisa aí que a gente vai ter que pensar de outros modos. Isso não significa que a gente vai dizer que não cometeu crime, não significa, mas a gente vai ter que pensar o que aconteceu para que o meu filho que eu estou criando hoje não seja um cara que vai bater em mulheres. Entende? Como é que eu posso criar outros homens héteros, brancos, que não façam isso, que não tomem essa atitude, que não pensem nisso, né? E aí a gente começa a se questionar, é dizer, o que eu preciso mudar? Eu preciso mudar as pessoas ou preciso mudar os regimes de verdade aonde essas pessoas são produzidas? Entende? Isso? Esse é um exemplo claro. E aí eu acho que precisa de constância também, sabe? Porque essas novas gerações que vão vir, que estão vindo e etc., elas não vão poder ser criadas do mesmo jeito que muitos de nós fomos criados. Homem não chora, homem não cuida, homem não isso, homem não aquilo. Nós já fizemos isso, né? Já está um pouco diferente. Mas por quê? Porque o regime de verdade implica nessa Constituição no eu. Eu estou dando um exemplo aqui dentro de uma questão de gênero muito binômica, mas eu acho que vale a pena para a gente pensar isso em outras coisas que são muito mais complexas, inclusive, do que essas relações. E daí, não eu, mas outras pessoas têm muito mais cancha, né? Mais possibilidade de estar falando e estar pensando sobre isso. Né? O professor Joacir, que tem discutido sobre isso, né? E etc. Quero dar até um exemplo para você sobre isso também. Né? Hoje eu conversava sobre isso com um grupo de alunos, né? Que é, olhem só para vocês verem, tem uma atividade muito legal que estava acontecendo aqui no Centro de Educação e que eu acho que precisa acontecer cada vez mais, né? Mas eu quero que vocês levantem a mão, tá? As meninas. Quem é que já ouviu? Se a gente está menstruada, não pode bater maionese, que desanda a maionese. Maionese não, mas o bolo sim. O bolo sim. Viram? Olha a quantidade de gente. Vocês já ouviram isso? O Léo dizia, Leandra, isso não existe. Eu disse, Léo, tu é da Bahia. Esse é outro que não pode lavar o cabelo. Então, tem muito disso, né? Ou seja, vocês já perceberam, tá? E daí eu quero mostrar para vocês, assim, que a mulher, num determinado momento, de um período do mês, ela tem um corpo tão menos higienizado, tão menos higiênico, que ela é capaz de desandar uma maionese. Ou um bolo. Por que a gente fala isso com relação às mulheres? Por que a gente não fala isso com relação aos homens? Por que a gente não inventou na nossa sociedade coisas com relação a eles, por
exemplo. Sabe? É isso que nós estamos falando. Tá? E daí é uma discussão que eu acho que é muito legal a gente fazer e que a gente está fazendo aqui no Centro de Educação, tá? De um modo geral, e que eu acho que vocês podem entrar nessa roda, né? É a gente poder dar visibilidade para esse corpo da mulher que em algum momento não é higiênico, é considerado nessa sociedade um não higiênico. Tá? Um corpo, dizem aí, sujo. Essa discussão que a gente precisa fazer. Tá? Por que nós sempre temos que carregar essa pecha? Aonde é que se produziu conhecimentos para que essas peças sejam constituídas? E assim por diante. Então, eu acho que aqui tem isso. Vamos sentar para conversar sobre essas coisas. A gente precisa sentar e conversar sobre essas coisas. A gente precisa dar visibilidade, desnaturalizar, tirar esse óbvio que a gente botou nos, né, e imagina que seja esse óbvio. E aí eu acho que tem um filósofo nosso, brasileiro, que me ajuda muito a pensar sobre isso, que é Frei Beto. Acho que é, não é, sei lá. Que diz assim, é o da águia, como é que é? O Frei? Leonardo Boff. Isso mesmo, obrigado, Nádia. O Leonardo Boff. O Leonardo ele nos diz uma coisa que eu acho que é genial. Ele diz, os nossos pés pisam, a nossa cabeça pensa a partir dos nossos pés pisam. Cada vez mais a gente vai ter que passar aonde os nossos pés estão pisando. O regime de verdade é onde os nossos pés pisam. Para que a gente possa, inclusive, levar a nossa cabeça para pensar em outros lugares, a gente vai ter que caminhar um pouco. E que bom que a gente possa caminhar com o outro, com a conversa com esse outro, né? Com essa busca de um processo de reflexão e de entendimento com esse outro. Eu acho que o Centro de Educação precisa ser isso. Né? É esse o meu valor, é aquilo que eu quero para um centro como o nosso. Muito obrigada para vocês, boa noite e chega que eu estou cansada. Beijo! Só anunciando, nós temos uma atividade na próxima segunda-feira, dia 11 de setembro, a partir das 14 horas aqui no Audimax. Professora Malu, né, nossa colega Malu, que trabalha conosco no PPGE e no PPG, professora Maria de Lourdes Pinto de Almeida, né? Ela vem discutir fundamentos teórico-epistemológicos nas pesquisas de políticas educacionais, marxismo em xeque. Então, segunda-feira, às 14 horas, aqui no Audimax. Queremos agradecer à professora Leandra pela sua disponibilidade, pelas discussões e reflexões que trouxeram, certamente, muitos nós que precisam ser, né, pensados e desatados, mas ao mesmo tempo contribuindo para que a gente possa principalmente se repensar cotidianamente. Recebam um mimo do Centro de Educação e os nossos mais sinceros agradecimentos e reconhecimento. Obrigado, pessoal, pela parceria, ficar conosco até agora. E participem das outras atividades que estão sendo anunciadas aí, divulgadas no site do centro, pelos cards, pelas redes sociais. Boa noite a todos e todas.